são 50 dias para o verão, 54 dias para o Natal, 61 dias para o Ano Novo. E se é assim, são mais 61 dias que eu tenho aqui com vocês no Jornal da Mix nessa segunda temporada, que eu assumi no início de outubro aqui junto. E não falta mais nenhum dia para a Feira do Livro de Porto Alegre. E é aqui que eu paro as contagens e começo a viver as expectativas boas deste período e deste dia. Até o dia 20 tem bancas de livros na Praça da Alfândega, tem palestras em paralelo, tem sessão de autógrafo, tem praça de alimentação, tem encontro entre amigos e colegas de trabalho, tem reencontros de pessoas com quem fechamos lá no meio da feira, tem a revirada dos balaios e eu amo os balaios da Feira do Livro. Daqui a pouco eu mostro para vocês um dos meus achados de balaio em Feira do Livro. Quem vai nesse início, quem tem paciência, acha preciosidades e às vezes publicações que nem estávamos procurando, mas nos chamam a atenção. E nesse dia 1º de novembro, vai então meu sincero convite à circulação pela Feira do Livro de Porto Alegre, que começa hoje. Com essa, chegamos a 70 edições, um evento aberto, criado para quebrar paradigmas, num tempo de balcões envidraçados, muitos anos atrás. Foi a feira que levou o livro para a rua, para o manuseio e com eles os seus autores. Deu acesso até na precificação, um movimento que desencadeia todo o movimento no setor da cidade. Nessa época de Feira do Livro, quem for avesso à praça, talvez não goste de estar em lugar aberto, talvez não goste do calor desse período, talvez não goste de um contato tão próximo com as pessoas, vá para uma livraria, porque é tempo de desconto, é tempo de chamada para os livros. E fica assim mais do que o meu convite à feira, o meu convite à leitura. Leia. Leitores maduros saberão que dos livros saem sabedoria a partir de experiências que jamais teremos por falta de oportunidade ou simplesmente por falta de tempo. Para quem não lê, e aí vale uma revirada de balaio pessoal, assim, por que será que não lê? Mas enfim, para quem não lê, começa com o que for mais confortável, talvez um gibi, um conto de um tema que goste, uma crônica do dia, e vai aí se aventurando. Porque a leitura gera, sim, experiência, mas se acharem que isso é muito, não é tudo isso, eu posso afirmar que gera, com certeza, vocabulário. E com mais vocabulário, nós temos mais formas de expressar quem somos, o que sentimos e o que queremos. Ninguém tem obrigação de nos entender ou de adivinhar o que vai em nós, o que nós queremos, o que desejamos, o que sente. Como é bom quando a gente tem repertório para alterar as palavras até sermos compreendidos ou atendidos que seja. Então tem muitas coisas de comunicação pessoal, de comunicação no ambiente de trabalho, que a gente não resolve às vezes por não ter as palavras certas para lidar com aquela situação. Então, do outro, só o outro domina. A gente não tem controle sobre o outro. Mas sobre nós temos. Então, se a pessoa não me entende de um jeito, a obrigação, se for importante para mim, né? A obrigação de trocar, de alterar a explicação, sabe aquele jeito que a gente fala assim, quer que eu desenhe? Bom que seja, mas a maneira certa, a linguagem certa de acessar o outro, é a gente que pode explorar, é a gente que pode ampliar até sermos melhor compreendidos. E nas relações pessoais a mesma coisa. Às vezes que angústia e que gritaria que dá quando as pessoas querem ser entendidas e acham que falando mais alto vai acontecer. E não é o tom e não é o volume. É com que palavras a gente acessa o outro. Então a leitura ela tem esse poder e não é algo que se precise fazer com esforço. Quando menos se espera, a gente já está tomado de um repertório de vocabulário que nos conecta melhor com as pessoas que nos cercam. Então fica esse convite à Feira do Livro de Porto Alegre, que começa hoje, vai até 20 de novembro, das 10 até as 20 horas. E também circular pelas livrarias. Aqui já na Livraria Santos, onde a gente transmite o jornal, já tem uma série de livros que eu vi que já estão em promoção já desde o início da semana. Então esse é o momento. Se ligue, toque nos livros, mexa, leia um trechinho, veja se agrada e leve para casa.
Muito bom dia a você que vai chegando ao Jornal da Mix desta sexta-feira. Sim, é 1º de novembro. Bom dia, Larissa Har. Muito bom dia, Sabrina. Bom dia quem nos escuta. E assim, eu sempre espero o dia de abertura da Feira do Livro, porque eu sempre gostei muito, eu lembro, sempre tenho uma memória assim afetiva com a Feira do Livro, porque foram os meus primeiros contatos com livros, né? Eu ganhava, sei lá, R$5 da minha mãe, por exemplo, para ir comprar algum livrinho, sempre saía com alguma coisa, não dava aquela revirada nos balais, ali nos sebos, para ver se eu encontrava alguma coisa. Eu sempre saía. Então, uma das minhas primeiras memórias como leitora, né, é na Feira do Livro. Não que eu tenha começado a ler o meu primeiro livro não foi um livro da feira, mas certamente foi um dos melhores momentos de estar ali revirando com, sei lá, 7 anos, revirando um livro que eu gostasse, e desde então sempre foi algo que eu esperava pra feira acontecer. E esse ano eu tava bem receosa se ia acontecer ou não, né, porque, enfim... Sim, é um ano especial. A Praça da Alfândega foi tomada pela água, assim, eu realmente fiquei muito apreensiva, e tô muito feliz que hoje a gente tá com essa data tão importante, né, 1º de novembro, tá fazendo quase 6 meses que Porto Alegre foi atingida por água, foi no dia 3 de maio, né, quase fechando ali. E então, com essa data tão importante de Feira do Livro. E eu acho que a leitura é cada vez mais importante, porque a gente acaba tendo muitos problemas de interpretação de texto, né? E interpretação de tudo, interpretação de texto, da vida. Interpretação da vida. Da vida. Às vezes a gente cria problemas por interpretação de texto, assim. Que às vezes uma pessoa lê uma coisa, acha que vai virar um problema, outra pessoa vem ler, não é bem assim, ela tá vendo por um lado que talvez não seja exatamente isso. E isso a leitura me deu muito, né? Então, por isso que eu sou tão apaixonada pelos livros. Com a nossa rotina acaba ficando um pouco difícil, né? Mas eu sempre coloquei uma meta que pelo menos meia hora de leitura por dia eu tenho que ter. Não importa se vai ser o livro físico, se vai ser o Kindle, que hoje a gente tem, né? Eu tenho um pequenininho ali que às vezes me salva no ônibus, em deslocamento para algum lugar. É o momento de leitura que eu tenho. Se vai ser um livro clássico, se vai ser um livro mais básico, assim, mas, sei lá, um livro de quadrinhos, por exemplo, né? Que é algo mais lúdico também, mas é o que me acalma, assim, às vezes, durante o dia, né? E isso é tão importante e eu sempre espalho um pouco essa vontade, a palavra da leitura, porque sempre nos ajuda, e mesmo que seja o clássico ou algum livro mais de boas, né, como eu chamo, para relaxar, pra gente não exercitar tanto, assim, aquela reflexão, não exercitar tanto do cérebro, assim, mas para relaxar mesmo, às vezes é muito bom também. Então, que o pessoal aqui que tá nos ouvindo aproveite também a Feira do Livro, né, tem tanta coisa boa, e vai até o dia 20 de novembro, então tem muitos dias esse ano pra gente conseguir aproveitar. Enfim, um sextou pra nós, né. Feito convite, eu acho que isso que tu trouxeste, Larissa, da Feira do Livro, o diferencial da leitura que fazemos em casa, é essa experiência. As memórias afetivas que a gente tem, realmente a criação de memórias, a experiência de estar lá, daqui a pouco entrar na fila de uma sessão de autógrafo, né? Ter o teu livro autografado, que fica como uma lembrança para sempre, conhecer quem é o autor que escreveu algo que eu realmente gostei. Então, é esse encontro que também deixa a Feira do Livro ainda mais especial e aprofundamento de conhecimentos, assim, né? Tem as palestras lá, para quem gosta. Eu adoro assistir uma palestra, Sim. Então estou sempre olhando essa programação paralela. E, claro, depois uma criação de hábito. Eu não sou tão disciplinada, assim, para colocar 30 minutos por dia. Mas, assim, onde eu consigo parar, que eu não tenha que estar cuidando dos passos que eu tô dando, em geral eu vou estar lendo. E cada um vai depois da sua rotina, né, Sabrina? Tem pessoas que pegam um livro e devoram num dia. Por exemplo, um domingo, assim, tá um dia livre, pega o livro, lê todo ele e tá feito. Se sente nutrida, né, com a leitura ali e vai refletindo durante alguns dias. Eu antes era um pouco assim, né? Eu pegava um livro, lia uma madrugada inteira e depois... E depende muito do livro. Pensava. Eu tenho livros que eu sento e devoro ele, assim, quando... Claro que depois que se tem filhos, às vezes fica um pouco mais difícil esse tempo de concentração continuada, né? Porque antes nas férias eu fazia isso direto, mas hoje em dia fica um pouco mais quebrado. Mas tem livros que a gente senta e consegue ir lendo, assim, num fluxo direto. Outros eu passo meses lendo aquele livro. Coisas que eu não fazia antigamente, que é ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então, alguns... eu faço um pouco isso. Agora eu comecei a fazer, até porque alguns já era técnica, outros já, né,
da psicologia, outros de ficção mesmo. Então, vou lendo aos pouquinhos. Mas, por exemplo, Mulheres que Correm com os Lobos foi um livro que eu li muito vagarosamente. E ele permite isso, porque eles são capítulos que eles não dependem um do outro. Quando é um capítulo que é uma única história, eu preciso lembrar do que veio antes. Bom, se eu deixar meses, isso, né? Minha memória não Eu tô fazendo isso com o livro do Desassossego, já fica aqui a dica. Mas alguns podem ser livros assim também, livros de conto, né? Deixa lá na cabeceira, sem compromisso. Vai lendo. Eu faço isso com o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, porque ele é em fragmentos. Isso. E os fragmentos do Fernando Pessoa, que é um nome renomadíssimo, né? Às vezes eles te impactam de uma forma que tu vai precisar de um tempinho para reflexão. Vai digerindo, né? Eu vou ali, abro às vezes um fragmento aleatório, leio e fico pensando, refletindo. Depois, no outro dia, daí eu vou ver o Fernando Pessoa, o que ele tem a me dizer, né? Isso tu fala, me lembra assim, a gente conversa um pouco com o livro, né? Depois que a gente se acha os nossos caminhos de leitura, e a gente vai achar experimentando, né? Vai ter livros que a gente vai começar e não dá. Não vai dar certo. Acabar, romper esse relacionamento. Mas outros, depois que a gente acha o nosso caminho, tem um diálogo, assim, né? Ressoa algumas coisas, daí a gente dá um tempo, uma respirada e vai. Pois volta. Enfim, mas a gente pode falar o dia inteiro aqui, quem gosta de livro ficaria conversando, mas o convite é: aproveite a Feira do Livro, mesmo que não vá, então, pegar um livro, circule por lá, observe, acompanhe as pessoas, as palestras dos autores, esse clima que se tem de Feira do Livro, que esse ano tem um clima especial, que é de recuperação, que é de reerguer-se, né? Esse ano está atropelado, a gente se impacta de já ser novembro, porque tem um pé que ficou em maio, então, assim, é outubro, mas parece que a gente veio de maio para outubro. Agora é novembro, parece que a gente vem de maio para novembro. A gente está nesse atropelo. E foi o tempo de cair e levantar. Então a gente está assim, né? Meio atropelado esse ano. Mas ok, vamos em frente, chegamos, é 1º de novembro, tem Feira do Livro e tem Jornal da Mix. Então vamos lá para o nosso primeiro giro de notícias. Giro